Bem-vindos a mais uma aula de hebraico bíblico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre mais 5 consoantes do alfabeto hebraico. Lembrando que faltam somente, além dessas 5, mais outras 5 consoantes para a gente finalizar essa introdução ao hebraico bíblico, onde nós abordamos tanto as vogais e semivogais, assim como as consoantes dentro do alfabeto hebraico. Vamos para a primeira letra da aula de hoje, essa letra que vai aparecer para vocês aí na tela. Essa letra é a letra que nós chamamos de Mem. Esse Mem equivale ao nosso M no português e quando ele vai ser transliterado por um M. E eu separei para vocês dessa vez não apenas uma palavra, mas eu separei um trecho bíblico para nós falarmos sobre essa letra, que é esse trecho que vai aparecer para vocês aí na tela. Se vocês observarem, esse é o trecho do livro de Gênesis. Nós falamos que vamos, ao longo de algumas aulas, essas aulas iniciais, usarmos muito o livro de Gênesis. É um trecho do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, que é o momento onde está sendo criadas todas as coisas, e está escrito assim: E disse Deus, haja expansão entre as águas, e houve separação entre águas e águas. E aparece para vocês uma palavra em vermelho, essa palavra está grifada, embaixo tem a tradução em português que é águas, mas em cima tem a palavra no hebraico, que é Maim. Maim significa águas. Então a nossa primeira letra é o Mem, e a palavra equivalente a essa letra é a palavra Maim, que significa, na nossa tradução, água. Vamos para a próxima letra, que também vai aparecer para vocês aí na tela. Reparem bem essa próxima letra. Essa letra é a letra que nós chamamos de Nun. O Nun, aí fica fácil da gente lembrar, porque depois do nosso M no português vem o N, e o Nun equivale justamente ao N. O que tem de importante de nós vermos sobre o Nun? Eu separei algumas coisas para a gente abordar sobre o Nun. A palavra que vai aparecer para vocês aí na tela agora também é uma palavra que eu separei dentro de um texto bíblico ou de um trecho bíblico do livro de Gênesis. Repare, esse trecho bíblico também é o trecho do livro de Gênesis, como eu havia dito, mas agora é o trecho de Gênesis capítulo 1, versículo 20, que diz assim no português: E disse Deus, criem as águas, criaturas, alma vivente, e voem aves sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. Aqui é uma tradução literal, pode estar um pouco diferente da maioria das bíblias que vocês estão acostumados. Reparem essa palavra que aparece grifada também em vermelho para vocês aí na tela. Essa palavra ela inicia com essa consoante que é o Nun. E essa palavra é Nefesh. Alguns falam Nepesh porque nós vamos aprender sobre essa letrinha, essa segunda consoante que aparece aí, que muitas das vezes ela pode ser considerada como Pei ou como Fei. Traduzindo, ela pode ser um F ou ela pode ser um P, mas na maioria dos textos, na maioria dos manuscritos, ela aparece como um F. Por isso que nós traduzimos como Nefesh e não como Nepesh, como é comum de ver em alguns estudos, algumas gramáticas, alguns textos pela internet. Então, nossa segunda letra de hoje foi a letra Nun. Falamos sobre o Mem, agora falamos sobre o Nun. Vamos para a nossa próxima letra, que também vai aparecer para vocês aí na tela. Essa letra que aparece para vocês aí na tela pode parecer uma letra um pouco diferente. Alguns até falam assim: essa letra parece muito com o Mem final. Nós vamos aprender em outras aulas sobre o formato das letras finais. E realmente ela parece um pouco com o Mem final, mas ela não é o Mem final, ela é o Samer. Samer porque ela tem no finalzinho um Kaf, que vai dar esse som como se fosse de 2 R's, aqueles 2 R's que nós aprendemos lá no alemão. E essa letra equivale à letra S, então se nós formos transliterar o Samer para o português, nós vamos transliterar para a letra S. E eu separei para vocês uma palavra que também vai aparecer aí na tela. Observem essa palavra que aparece para vocês aí na tela, é uma palavra importante, essa palavra que significa livro. É um pouco difícil a leitura dessa palavra, porque vocês devem lembrar, quando foi dito sobre as vogais, que algumas vogais têm um som, uma sonorização um pouco diferente. Mas a leitura mais próxima dessa palavra seria seper. Seper, porque no finalzinho também ele tem um Rzinho, e ele vai dar um som que é de um R
pouco mais esvaído, por isso que é difícil a pronúncia dessa palavra. Mas seper ou sepesh, como falam alguns, é a palavra que significa livro. Então, essa letra, a próxima letra que nós falamos, foi a letra Samer. A letra Samer pode aparecer dentro dela um pontinho que nós aprendemos em aulas anteriores, que nós chamamos de dagesh. Mas eu vou deixar a explicação sobre esse pontinho dentro de algumas letras para outras aulas. Vamos para a nossa próxima letra. A próxima letra que nós vamos falar na aula de hoje é a letra Ain. Ela aparece para vocês aí na tela. Essa letra Ain é uma letra um pouco diferente. E eu quis separar para vocês, eu já vou mostrar aí, outro trecho bíblico para que a gente possa falar sobre essa letra Ain. Se vocês lembrarem das primeiras aulas, quando nós falamos sobre o Aleph, que é a primeira consoante dentre as consoantes hebraicas, o Aleph ele não tem correspondente no português. E quando nós vamos transliterar ele, nós transliteramos ele por uma aspiração. Uma aspiração, no caso do Aleph, uma aspiração branda. Já o Ain, ele também não tem um correspondente no português. E quando nós vamos transliterar ele, nós transliteramos como também uma aspiração, um pontinho. Vai aparecer para vocês essa vírgulazinha voadora, mas já é uma aspiração forte. Essa é a diferença. Observem agora esse texto que aparece para vocês aí. Novamente um texto de Gênesis, mas agora Gênesis capítulo 1, versículo 13. O texto diz assim: e foi tarde e foi manhã, o dia terceiro. E aparece em vermelho aí, sublinhado para vocês, grafado, a palavra que corresponde ao termo tarde. Como nós fazemos a leitura desse termo? A leitura desse termo, como o Ain ele não tem som, então tem uma vogal embaixo dele, que é um segol. Essa vogal ela tem o som de E, então ficaria erek, ou erev, como alguns falam. Esse erev ou ereb, lembrem-se que o B, existe o beit e o veit. Vai ser beit quando tiver um pontinho dentro, eu estou falando dessa última consoante desse erev, e quando não tiver vai ser veit. Por isso que nós lemos erev. Erev é o significado para tarde. Vamos para mais uma letra para que a gente possa fechar a nossa aula de hoje. Aí na próxima aula estudaremos as últimas 5 ou 6, se formos considerar que existe uma letra chamada Shin, mas que também é conhecida como Sin. E nós vamos falar um pouco melhor sobre isso na próxima aula. A última letra da aula de hoje é essa letra que aparece para vocês aí na tela. Reparem bem essa letra. Essa letra nós chamamos ela de Pei. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que essa letra também pode ser chamada de Fei. É verdade, essa letra tem aquela mesma observação que nós vimos quando nós falamos sobre o beit. Lembrem-se que quando ele tem um pontinho dentro, ele vai ser chamado de beit, e vai equivaler na transliteração para o português por um B. Quando não tiver o pontinho dentro, vai ser chamado de veit. Nesse caso, quando tiver o pontinho dentro, como vocês podem observar aí na tela, vai ser chamado de pei, e quando não tiver esse pontinho, que é o dagesh dentro, vai ser chamado de fei. E a palavra que eu separei para vocês, ela já está junto dessa letra e junto da transliteração. É uma palavra que significa fruto, e aqui vocês vão lembrar do estudo que nós fizemos sobre as semivogais. Lembra que no estudo sobre o Shevá, semivogais, nós falamos que sempre que tiver um Shevá no início, esse Shevá ele vai ser sonoro, ele vai ser lido. Então, o som aqui, como nós temos depois uma letra que equivale ao nosso R, que seria o Reish, que é uma letra que nós vamos aprender um pouco mais à frente, ficaria como peri, ou alguns falam perei, mas o que importa é saber a transliteração. Vamos falar sobre a correta sonorização dessas palavras em aulas mais à frente. Então, o pei ou fei, pei quando tiver um pontinho dentro, que nós chamamos de dagesh, quando não tiver o pontinho dentro, nós vamos chamar de fei. Se tem o pontinho dentro, é o pei, vai ser transliterado pelo P. Se não tem o pontinho dentro, é o fei, vai ser transliterado pelo F. Espero que vocês possam ter aprendido mais essas 5 letras, e na aula que vem nós vamos para as últimas 5 letras do alfabeto hebraico. Até lá!